Olá, eu sou André Dominguete Ferreira, sou engenheiro agrônomo e pesquisador da área de sistemas de produção da Embrapa Café. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a poda do tipo esqueletamento como uma tecnologia de manejo da lavoura cafeeira. E para a gente conversar sobre qualquer tipo de intervenção por meio de poda numa lavoura, é preciso analisar alguns aspectos, tanto da cafeicultura como um todo, quanto da lavoura em si que a gente quer trabalhar essa poda. Bem, nós sabemos que a safra atual, que está em processo de colheita, é uma safra alta. Isso significa que grande parte da lavoura cafeeira, do parque cafeeiro brasileiro, está com alta produtividade. Isso, consequentemente, vai refletir numa menor produtividade na próxima safra, em função do esgotamento das plantas, em função do dreno das reservas que essas plantas tinham para enchimento dos grãos. Em função também do nosso sistema produtivo, com intensificação das adubações, intensificação do uso dos defensivos agrícolas, nós estamos exigindo cada vez mais das plantas. E naqueles anos, e nos anos de alta produtividade, há um esgotamento muito acentuado. Consequentemente, nós estamos fazendo o quê? Acentuando a bienalidade do cafeeiro, ou seja, a próxima colheita, após uma safra alta, consequentemente vai ser uma safra mais baixa. Outro aspecto importante a ser analisado são os preços, tanto do café quanto dos insumos agrícolas. Nós estamos, como eu disse, numa safra mais elevada, onde haverá maior oferta de café no mercado, consequentemente, não haverá tanta pressão para os preços da saca de café subir. Em contrapartida, o preço dos insumos agrícolas, em função do momento que nós estamos vivendo, provavelmente haverá uma alta, uma elevação. Então, há essa tomada de decisão em realizar a poda do tipo esqueletamento ou qualquer outro tipo de poda, tem que levar em consideração esses preços. A poda em si acaba por dar a opção de reduzir alguns insumos, e aí o produtor consegue reduzir seu custo de produção. Outro aspecto importante a ser considerado, o número de plantas por hectare. Algumas lavouras, principalmente aquelas lavouras mais antigas, possuem um baixo estande de plantas, ou seja, um baixo número de plantas por hectare. Essas lavouras vão responder ao esqueletamento? Respondem, só que não de modo tão eficiente como uma lavoura que tenha um estande de plantas maior. E quando eu falo em estande de plantas, numa lavoura mecanizada, nós estamos falando aí acima de 4.000, 4.500 plantas por hectare, e numa lavoura de montanha, ou lavoura adensada, acima de 5.000 plantas por hectare. Outro aspecto bastante importante de ser analisado é o estado nutricional das plantas e o fitossanitário. Como eu disse, nós estamos numa safra de alta produtividade, onde houve bastante dreno das reservas de energia das plantas. Se por algum motivo o cafeicultor não teve condições de realizar uma boa nutrição e um eficiente controle de pragas e doenças, a grande parte das plantas de café estarão mal nutridas ou então com alguma sintoma de doença ou de praga, de ataque de pragas. As plantas, quando estão nesse ponto, elas não estão aptas a serem esqueletadas. Por quê? Elas já têm o estresse da má nutrição e do ataque de pragas e doenças, e ao realizar o esqueletamento, ou seja, a poda, elas terão um outro somatório aí de estresse, que é a retirada desses ramos. Ou seja, o esgotamento das reservas será tão grande e o somatório desses estresses na planta será tão elevado que provavelmente elas não responderão de modo positivo e muitas plantas poderão morrer. Então, ao invés de a gente melhorar a nossa produtividade, nós estamos reduzindo em função da morte das plantas. Um outro aspecto bastante interessante que a gente tem que analisar é de
qual cafeicultura que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma cafeicultura de montanha ou adensada, ou então de uma cafeicultura mecanizada. E por que esse ponto é importante ser analisado? Numa cafeicultura mecanizada, naqueles anos de baixa produtividade, por maior que seja o custo de produção, na hora da colheita, pela colheita ser efetuada por meio de máquinas, esse custo vai ser menor em relação a uma cafeicultura de montanha ou uma cafeicultura adensada, em que a colheita tem que ser obrigatoriamente realizada de modo manual. Então, a cafeicultura mecanizada acaba por tolerar uma baixa produtividade em relação à cafeicultura de montanha. E um outro aspecto também relacionado ao tipo de relevo, ao tipo de cafeicultura, são os equipamentos que nós vamos utilizar, que mais para frente eu vou mostrar alguma coisa sobre eles. A gente sabe que o cafeeiro, ele produz, o cafeeiro arábica, ele produz no ramo, a parte do ramo que cresceu no ano anterior. Então, aqui eu tenho 3 figuras mostrando aqui as zonas de crescimento, as zonas de produção e as zonas que já foram esgotadas, que já produziram. Então, nessa primeira parte aqui, na primeira figura do canto esquerdo da tela, nós temos uma planta que está apresentando aqui a sua primeira zona de crescimento. Essa zona de crescimento, no segundo ano, vai ser a primeira zona de produção. No segundo ano, enquanto há o crescimento dos chumbinhos aqui e formação dos grãos de café, dos frutos de café, haverá o crescimento da segunda zona de produção, de crescimento, que vai produzir no terceiro ano. Lá no terceiro ano, nós teremos 3 zonas aqui. Uma primeira, esgotada, onde não haverá produção mais. Uma segunda zona que será de produção referente ao crescimento aqui da segunda zona de crescimento, e uma terceira zona de crescimento que produzirá no quarto ano. Com o passar dos anos, o que acaba tendo? Nós temos, numa lavoura, ramos produtivos muito compridos, com baixo potencial, com baixo vigor de crescimento, onde eles vão crescer muito pouco e vão produzir ali 5, 6 nós. Ou seja, é uma produção que vai produzir muito pouco, vai ser muito incipiente. Então, qual que é o objetivo do esqueletamento? É fazer a poda desses ramos laterais, renová-los e, consequentemente, elevar a produtividade da lavoura. Então, aqui a gente tem, no canto esquerdo aqui, um cafeiro antes do esqueletamento e do lado direito depois que foi esqueletado. É importante notar que a planta de café, ela se assemelha ao formato de um cone. Então, os ramos do terço superior são mais curtos que os ramos do terço inferior. Ao se fazer o esqueletamento, cortar esses ramos laterais, esses ramos plagiotrópicos, é importante a gente obedecer um certo distanciamento aqui desses ramos, tentando manter esse formato cônico da planta. E, para isso, o que a gente tem recomendado? Os ramos do terço superior serem cortados com 25 a 35 centímetros de comprimento, enquanto do terço médio e do terço inferior da planta ficar em torno de 40 a 50 centímetros. E quais são as vantagens do esqueletamento? O esqueletamento é um tipo de poda em que a recuperação da produção ela é mais rápida, a gente consegue recuperar essa produção com 2 anos. É uma operação em que o rendimento operacional é elevado, lavouras mecanizadas, o rendimento é muito elevado em função da mecanização, da utilização de implementos acoplados aos tratores, e mesmo nas lavouras manuais ou adensadas, o rendimento operacional é também elevado em função do uso de máquinas de manuais apropriadas para essa operação. Uma outra vantagem seria a uniformização do talhão. Você vai uniformizar o talhão em altura, principalmente, deixando de ter aquelas plantas muito altas ou então muito baixas. Para a colheita mecanizada, isso influencia bastante.
Na lavoura onde a colheita é realizada de modo manual, essa uniformização é bastante interessante para facilitar e também reduzir os custos da colheita. Por meio do esqueletamento, por meio da poda e decomposição dos ramos das plantas, há uma grande ciclagem de nutrientes. Eu vou mostrar mais adiante um pouquinho todos os nutrientes que são ciclados por meio dos ramos que são cortados. E também há uma outra vantagem bastante interessante, que é a possibilidade de diminuição dos custos da colheita. Por quê? No ano que a nossa safra seria baixa, nós realizamos a poda, então nós não teremos colheita alguma. No ano seguinte, a colheita vai ser bastante elevada, a safra vai ser mais elevada, a produtividade elevada, consequentemente, nosso custo de colheita vai ser menor. É muito comum, ao se realizar o esqueletamento, realizar também o decote, que é o corte do caule principal do cafeeiro. Numa cafeicultura de montanha ou num sistema de produção adensado, a nossa recomendação é o quê? Trabalhar com decote na altura de 1,60 m a 1,80 m. E na cafeicultura mecanizada, 2 metros a 2,70 m. Por que essa diferença? Numa lavoura de montanha, ou então adensada, onde a colheita será realizada de modo manual, é interessante manter as plantas dessa colheita. Na cafeicultura mecanizada, como a colheita é feita por meio de máquinas, é interessante você aumentar essa altura do decote para aumentar a área produtiva da planta. E no sistema de poda do esqueletamento, nós temos 3 tipos de condução. O primeiro seria o sistema safra zero, onde a gente vai adotar ciclos de produção, ciclos de poda a cada 2 anos, 3 anos, dependendo de cada propriedade. Nesse sistema, geralmente não se faz a desbrota do cafeeiro. Um outro sistema de condução seria o mecanizado, com ou sem desbrota. Sem desbrota seria quando adota ciclos de esqueletamento mais menores, e com desbrota, quando se adota ciclos de esqueletamento maiores. E no sistema de condução das lavouras de montanha ou adensado, obrigatoriamente a gente tem que trabalhar com desbrota para evitar o entulceramento das plantas e dificultar muito a nossa colheita. E aí, quando se trabalha a desbrota, principalmente aí da parte superior da planta, a gente deixa de 1 a 2 hastes. Por que essa discussão em relação à desbrota é tão importante? Porque é uma operação de alto custo. Hoje, há uma estimativa de custo da desbrota em torno de R$ 700 por hectare. Então, numa lavoura onde vai se trabalhar o sistema de safra zero, com ciclos de 2 anos, não justifica você ter esse custo da desbrota, porque o próximo, depois da primeira colheita, após o ciclo do esqueletamento, nós vamos realizar a poda novamente. Agora, quando se vai utilizar ciclos maiores entre uma operação de esqueletamento e outra, é interessante utilizar a desbrota para evitar o entulceramento da planta. Como eu disse, o sistema safra zero é uma poda programada, geralmente a cada 2 anos, mas cada propriedade utiliza um sistema, algumas utilizam a cada 3, 4 anos. Isso vai em função da estrutura organizacional da propriedade, como que ela utiliza todo o maquinário ou implementos agrícolas. Uma vantagem do sistema safra zero seria possibilitar o escalonamento da produção dentro da propriedade. Isso você consegue concentrar a colheita, otimizar o emprego, a utilização da sua estrutura de pós-colheita. Isso é bastante interessante. E também a questão da redução dos custos com a colheita naqueles anos em que haveria uma baixa produtividade. Um pouco atrás, como uma característica, como uma vantagem do esqueletamento, eu citei a questão da ciclagem de nutrientes.
Nessa tabela aqui, a gente vê todos os nutrientes que estão nos ramos que foram cortados do cafeeiro. É possível notar aqui que há uma grande quantidade de nitrogênio, aqui, ó, 261 quilos de nitrogênio na matéria seca dos resíduos do esqueletamento, 273 quilos de potássio por hectare, cálcio 101 quilos, enfim, há uma grande quantidade de nutrientes que serão ciclados em função do esqueletamento. Mas é importante frisar que esses nutrientes estão na matéria seca, estão na matéria orgânica, ou seja, há uma necessidade desse nutriente na forma orgânica ser mineralizado para então ser disponibilizado para novamente as plantas. Em função desse tempo, que demanda para ocorrer a mineralização, é fundamental a gente fazer o aporte de nutrientes com outros tipos de fertilizantes. E aí, nós sugerimos o quê? Num sistema de safra zero, onde nós estamos no estado de desenvolvimento, de crescimento vegetativo, ou seja, nós esqueletamos a lavoura. No primeiro ano após o esqueletamento, utilizar apenas nitrogênio. O que seria uma adubação eficiente aí? Em torno de 300 quilos de nitrogênio, somados àqueles 261 quilos que vão ser liberados gradualmente, é o suficiente para a planta crescer com o máximo vigor vegetativo. No segundo ano, onde haverá a produção da lavoura, além do nitrogênio, é importantíssimo a gente acrescentar o potássio. Então, o que seria uma recomendação que a gente tem utilizado em grande parte das lavouras? Em torno de 200 quilos de nitrogênio e 400 quilos de potássio. Isso quando a gente vai trabalhar no sistema de safra zero com ciclos de 2 anos. Caso o produtor vá aumentar o ciclo, por exemplo, 3, 4 anos no sistema safra zero, é interessante que no estado de desenvolvimento em que as lavouras estejam em produção, aumentar a dosagem do nitrogênio. Por quê? Ela haverá uma demanda desse nutriente para os grãos e também para crescer, para produzir no próximo ano. Então, ficaria em torno de 300 quilos de nitrogênio e 400 quilos de potássio. Numa lavoura onde se adotaria o sistema safra zero com 3 a 4 anos entre os ciclos de poda. E independente aí se vai estar no crescimento vegetativo ou em produção, a calagem, a gessagem e a fosfatagem serão realizadas de acordo com os resultados da análise de solo. Não há um parâmetro aí pré-fixado para esse tipo de adubação, de correção do solo. O outro aspecto muito importante é quando vai ser realizada a poda. Aqui, esse trabalho nos mostra a produtividade da lavoura em função das diferentes épocas do esqueletamento. Então, nós tivemos aqui esqueletamento em julho, passando mês a mês até dezembro. No primeiro ano, na primeira produção da lavoura, naquele tratamento onde foi esqueletado em julho, a produtividade foi de 91 sacas por hectare. E no tratamento onde o esqueletamento foi realizado em dezembro, a produtividade ficou em 16 sacas por hectare. Na segunda produção, após o esqueletamento, houve uma inversão. Naquela parte da lavoura onde foi esqueletado em julho, a produtividade foi de 21 sacas por hectare, enquanto que na de dezembro, que foi esqueletado em dezembro, a produtividade foi de 96 sacas por hectare. O que nós temos que observar, então, nesse gráfico aqui? Trabalhando em sistema de safra zero, com ciclo de 2 anos, ou seja, esqueletamos, primeiro ano não há produção, depois há uma produção bastante elevada, e vai esqueletar, depois dessa produção muito elevada, nós temos que antecipar o esqueletamento, para obter aqui produtividades mais elevadas. Quando vai se adotar ciclos maiores, ou não haverá, o esqueletamento é apenas uma poda de correção,
em que não haverá uma adoção do sistema de safrazeiro, independente do ciclo, do tamanho do ciclo, não há uma janela maior para se realizar essa operação, podendo aí de julho até dezembro a gente vê que é uma recuperação depois da produtividade média da lavoura. Os autores desse trabalho, eles apresentaram essa foto aqui, relacionada ao tamanho dos ramos em função da época do esqueletamento. E a gente vê que aquela produtividade de 91 sacas na primeira produção após o esqueletamento, ela é justificada em função do maior crescimento dos ramos quando foi esqueletado, quando a lavoura foi esqueletada em julho. Lá em dezembro, só havia um nó produtivo, então por isso aquela baixa produtividade. Quando vai adotar o sistema de safrazeiro com ciclo de 2 anos, é muito interessante o cafeicultor conversar com o seu responsável técnico, com aquele engenheiro agrônomo que o acompanha, sobre o uso de hormônios para acelerar a maturação dos frutos. Por quê? Nós conseguimos antecipar, então, a colheita e antecipar a operação do esqueletamento e promover um maior crescimento desses ramos. Bem, o que nós temos que fazer depois de se realizar o esqueletamento, principalmente em sistemas mecanizados, onde há uma possibilidade de entrada de máquinas? Uma primeira operação seria reduzir os ramos que foram cortados, né, provenientes do corte, por meio do emprego aí de roçadoras ou então trinchas. Esses implementos vão reduzir o tamanho desses ramos e vão aumentar a velocidade de decomposição, consequentemente, aumenta a velocidade para a liberação daqueles nutrientes que estão nessa matéria seca. Um outro aspecto importante com a intensificação da mecanização, há uma modificação muito intensa da estrutura física dos nossos solos, afetando principalmente a questão da infiltração da água nesses solos das lavouras. Então, detectando a necessidade de descompactação, o ano em que nós realizamos o esqueletamento é muito propício para se realizar o quê? A subsolagem. Então, quebrando essa camada superficial, que está mais compactada, que vai favorecer a infiltração de água. E por que é um momento bastante oportuno para realizar a subsolagem? Durante o processo de esqueletamento, há uma intensa morte de raízes, porque elas vão fornecer a energia para as novas brotações. Então, a passagem do implemento do subsolador não afetará de modo negativo, então, as raízes que já morreram em função desse esgotamento de energia. Um outro aspecto em relação ao manejo após a poda seria, então, programas de adubação eficiente, tanto de calagem, gessagem, micronutrientes, o controle de plantas daninhas, como nós estamos retirando grande parte da copa do cafeeiro, haverá uma maior insolação ali na linha de plantio. Consequentemente, haverá uma maior intensidade de germinação de plantas daninhas. Hoje, nós temos herbicidas bastante eficientes, tanto pós-emergência quanto pré-emergência. Ao se utilizar herbicidas de pós-emergência, é fundamental utilizar equipamentos adequados para evitar derivas nas brotações, que vão atrás. Ocorrendo essa deriva, as plantas ficarão travadas, poderão até, inclusive, morrer, dependendo do herbicida que vai ser utilizado, ou então utilizar herbicidas pré-emergentes. Hoje nós temos no mercado herbicidas de longo poder residual, que aplicados de modo racional, facilitam muito o manejo das lavouras que são podadas. E também realizar de modo bastante eficiente o monitoramento de pragas e doenças, principalmente da ferrugem. Muitos cafeicultores não se atentam a esse ponto, porque acham que, como a lavoura não haverá produção naquele ano, não haverá incidência de ferrugem. Pelo contrário, a área foliar é muito intensa, é muito grande, criando um microclima bastante favorável para o desenvolvimento dessa doença
naquelas cultivares em que não são resistentes à ferrugem. E muitos cafeicultores perguntam a resposta se toda cultivar de café é responsiva, responde bem ao esqueletamento. Há uma certa diferença nas respostas ao esqueletamento, sim, em função das cultivares. Eu estou mostrando aqui uma tabela de um resultado da produtividade de várias cultivares que são resistentes à ferrugem num experimento nacional. Esse aqui foi implantado em lavras, onde depois do esqueletamento, depois de 2 ciclos de esqueletamento, nós tivemos aí um incremento de 13, 12, até 22% em algumas cultivares. Em outras cultivares, nós não tivemos um incremento. Pelo contrário, tivemos até uma certa redução. Mas isso é importante deixar frisar aqui, que cada cultivar vai comportar de uma maneira diferente em função também do ambiente. Algumas cultivares estavam aptas a serem esqueletadas e outras não, mas como se tratava de um experimento, a gente tinha que adotar todo um sistema. Se esqueletou um material, tem que esqueletar todos eles. Então, quando vai se tomar a decisão de realizar o esqueletamento, verificar se aquela planta é mais responsiva ou não, é importante buscar informações mais próximas da região que a lavoura está implantada. Bom, e por fim, eu queria só mostrar aqui os implementos e máquinas que estão disponíveis para realizar esse tipo de poda. Nós temos aí máquinas que vão de manuais, de operação manual. Nós temos as roçadoras, onde nós podemos acoplar vários equipamentos, desde as colhedoras até o próprio esqueletador. Temos máquinas de uso exclusivo para o esqueletamento, de modo manual, e outras que são acopladas aos tratores. Temos os discos, outros de dentes, e também temos as máquinas automotriz. O que eu quero mostrar é o quê? Que a poda do tipo esqueletamento, ela é possível de ser realizada para qualquer tipo de lavoura, tanto mecanizada quanto manual. Bom, era isso que eu tinha para apresentar sobre o tema. Muito obrigado.